Então, gente, bom dia. A gente vai uma teoria organizacional, né? Enfim, nós já vimos 5 teorias e hoje a gente termina as teorias organizacionais, né? Vendo a teoria estruturalista. E engloba várias teorias para criar dela, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides. Eu já coloquei eles no Moodle, tá? E nós vamos acompanhando por aqui, tá certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela para vocês. Só um pouquinho. Então, gente, essa teoria estruturalista, ela é criada por Amitai Etzioni. Ele é um estudioso sobre organizações complexas. Então, o foco da teoria estruturalista é pensar, né, como a organização ela é complexa e ela se preocupa com o todo e com o relacionamento entre as partes. O que significa isso? É que ele tem um foco não só em pensar a amplitude da organização, mas pensar em como as pessoas dentro desse trabalho funcionam, tá? Como é que as relações entre chefias, entre operários se dá, que essa organização seja, né, compreendida. Então, o foco dela ela é bem ampla. As teorias que elas são mais complexas e uma das teorias maiores foi estudada por vários e vários teóricos, mas como eu falei para vocês no início das nossas aulas, eu vou pegar a parte principal que tem a ver com nossa análise, né, enquanto psicólogos. Eu vou abrir o chat para ir vendo, tá? Vocês o áudio ou é o vídeo? É o áudio, professora. Então, É como se o vídeo tivesse com péssima qualidade, assim, aí o áudio começa a falhar. Parece travando. entendi. Eu tô sentindo uma sensação de como se eu estivesse dentro do avião. Tem uma coisa assim, não sei se é só eu, né? Larissa, tu pode repetir, porque eu não consegui entender por conta disso também. Vou repetir. Professora, você não tem um fone? Talvez melhorasse o áudio pra gente. E fica, a senhora tá perto do roteador da senhora do Wi-Fi? Tô. Da teoria, né? Ah, Deixa eu só organizar e aí eu volto. tá bom. Tá bom. Vou parar a gravação. E aí, Eduardo? Quem falou comigo? Só dá pra ver a cara de Eduardo em várias telas. É, Queria que essa Agora- cara tá aparecendo, viu? Porque agora eu acho, ocupadíssima. Olha se o fone não tá em cima da penteadeira. eu acho que melhora muito ela dar aula se todos desligassem o microfone. Verdade. É porque eu acho que acaba Porque esquecendo só- quando vai entrar, né? Só o dela ligado fica bem melhor. Mas eu acho que era o dela mesmo que tava dando problema, porque tá um Sim. silêncio agora. Agora tá o silêncio no mas aqui grupo. ficou de boa. Que você liga que quando você entra na conversa já desativa automaticamente o microfone. No meu É. não, só desativa a Não, o meu câmera. tem que desativar. Eu É só também você tenho entrar que sem desativar. áudio. Configuração do aplicativo. Você É só entra entrar na sem configuração áudio. do aplicativo, aí desativa. Aí você só ativa o do professor pra ficar escutando. Mas na barrinha de baixo já aparece, assim, tipo, é bem Mas fácil. isso é ligar e porque é o desligar. direito de fala dela. Tem como silenciar os E o teu tá colegas? só tu na tela. Teu direito de fala tá aí na frente. Eu de acho todo que não tem mundo. como silenciar outra pessoa, você só pode silenciar você. Não, O professor pode. O professor pode. Tá se- o professor não pode. sabia, não sabia. Muito novo pra mim.
Ele tanto Tá pode difícil aí, silenciar, viu? como ele pode pedir pra você ligar a câmera. Thiago silenciou ontem, não silenciou, Samara? Aham, e também tava pedindo pra gente ligar a Vocês câmera. ligaram a Sim, câmera? por 5 minutos e desliguei. Gente, eu Até queria acho que ela está fazendo perguntar comigo. para todos se está acontecendo só comigo. Essas aulas tá sendo maravilhosa, eu estou gostando, os professores estão sendo excelentes. Mas quando termina a aula, vocês não ficam cansados, não? Assim, sei lá, pelo Parece fato. que consome, né? Eu me sinto Isso, também. tu Eu sente, A acho né? que vista deve ser a cansada. A sensação, o vista tédio de estar em cansada. casa. Não, é só a aula que eu acho que ficou muito cansativa. Eu fico Mas preocupada mas com. tudo isso vai passar um dia. Não, com Eu fico certeza. preocupada com Pronto? os colegas que não estão conseguindo assistir. Tudo bom? Vocês estão Eu também. conseguindo me ouvir? Larissa. Tá melhor Sim. agora? Mudei de lugar. Melhorou? Show de bola. E de fone, né? E de fone. Ó, vamos voltar então. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Sim. Ainda não. Não, agora não. Mas da outra vez você botou sim. Tá, então eu vou compartilhar aqui, só um minuto. Só tá aparecendo a face. Agora sim. Agora foi. Agora foi, né? Pronto. Então, gente, como eu tava falando, vou retomar, tá? A teoria estruturalista, ela é criada, né, por esse senhor, né, Amitai Tzioni. A proposta dele é compreender todas as teorias que foram criadas, né, compreendendo a complexidade dessas organizações. Então, a ideia dele era se preocupar com todas as organizações. Então, o foco dele não era só nas indústrias, como as outras teorias tinham essa preocupação. Então, o foco dele era fazer uma análise de escolas, de sistemas, sistemas judiciais, organizações familiares. Então, o foco dele, acho que tem alguém com o microfone ligado. Ele se preocupa com o todo, né, e as relações que as organizações existem. Gente, tem alguém ouvindo o áudio do WhatsApp com o microfone ligado. Professora, dá pra você silenciar quem tá com o microfone ligado? Eu não sei quem é. Tem como a senhora ver. É o quem líder. E silenciar. É o líder. Era o líder da turma, eu acho. Pronto, voltou. Então, assim, ele pensou, né, na teoria clássica, na teoria das relações humanas e na teoria burocrática. Ele analisou essas três teorias para criar a teoria estruturalista. Então, ele se baseou por elas três, analisou as três teorias, clássica, relações humanas e burocrática, né? Ele viu o que tinha de melhor nelas e onde elas não conseguiram atingir, né? O que foi que elas falharam e onde elas acertaram. Então, ela tem uma proposta muito mais contingencial, né? De tentar atender dentro de uma organização baseada pelas três teorias, tá? Então, esse é a base, a origem da teoria estruturalista, né? Se fundamentou na teoria clássica, relações humanas e burocrática. E aí eu coloquei, vocês vão ver que hoje a aula tá cheia de GIFs, tá? Vocês conseguem ver os GIFs se movimentando? Sim. Pronto. Então, acho que alguém já deve ter assistido esse filme, né, de Merida. Né? O que eu quero dizer com isso? O foco da teoria, né? Merida era bem focada. E essa teoria, o foco dela, né, é pensar nas organizações, na estrutura interna e como essas pessoas que trabalham internamente interagem com o ambiente. Então, ele dizia que as organizações, né, as indústrias que foram pensadas pela teoria clássica, por Fayol, Weber e Elton Mayo, era muito focada nas relações internas, não se preocupava com o ambiente, tá? Então, a ideia dele central era como as organizações, como as pessoas que trabalham dentro de uma empresa, elas percebem o ambiente externo, né, e como o ambiente externo influencia, né, nas organizações, nos modos operantes dela funcionar, tá?
tá? Então, a ideia principal dela é pensar nas organizações, nessas relações entre a organização interna e o ambiente externo. Uma coisa que é importante pensar é que, assim, vocês lembram que a teoria clássica, ela é uma teoria que o foco dela é na estrutura, né? O foco da teoria estruturalista, o foco da teoria clássica é nas estruturas organizacionais. E o foco da teoria estruturalista é pensar o ambiente interno com relação ao ambiente externo, tá? Deixa eu só ver aqui uma pergunta. Essa teoria seria uma teoria completa em relação da teoria clássica e da teoria das relações humanas ou algo do tipo. Quando a gente fala de completude, é muito relativa a minha ideia de completude. Talvez ela seja mais completa porque ela aborda, né, todos os outros conceitos. Então, imagine que quando Taylor criou a teoria científica, ele só tinha base a teoria dele, né? E sempre as outras que vieram depois, elas tinham como base a teoria clássica, a teoria científica, a teoria das relações humanas. Já Amitai Atzioni, ele tinha um leque de teorias já comprovadas, que deram certo nas suas medidas e limitações, e aí ela seria mais completa por isso, porque ela soma, né, e ela tem uma compreensão maior sobre o que tem de melhor nessas teorias e eu aplico. Vocês lembram que na aula anterior, acho que vocês me perguntaram bastante qual era a melhor teoria para cada organização? E eu dizia para vocês que depende da situação, depende da ocasião, e tudo depende muito do que você queira fazer, da tomada de decisão que você vai tomar, você se baseia para cada teoria. Talvez a teoria estruturalista ela seja a que melhor se aplique, visto que ela tem uma compreensão maior sobre o todo, tá? Pronto. Solange perguntou aqui que não entendeu quando o texto fala que as pessoas participam simultaneamente de várias organizações exercendo diversos papéis. Larissa, eu participo de várias organizações. Eu participo da organização Trabalho, né, que é a Unileão. Eu participo da organização Consultoria, então eu estou em várias organizações e eu exerço o papel de ser consultora. Na Unileão, meu papel é ser professora. Na minha casa, eu sou esposa, né? Eu sou filha, então eu participo da minha organização familiar exercendo diferentes papéis. E o que ele quer dizer com isso é que um sujeito, ele participa de diversas organizações e assume em cada organização um papel diferente, entendeu? Então, eu enquanto Larissa, eu sou um sujeito só, mas eu exerço papéis diferentes, entendeu? Isso tem a ver com o cargo e com a minha posição mesmo, enquanto mulher na sociedade, enquanto esposa, enquanto filha, entendeu essa compreensão dessas pessoas participarem simultaneamente de várias organizações? Entendi, obrigada. Pronto. Então, assim, dentro da teoria estruturalista, a gente consegue observar que ela se relaciona o tempo todo, ela dá atenção a como as pessoas se relacionam externamente, né? Então, dentro da linha de pensamento dele, ele dizia que toda organização existe conflitos de interesse. E aí eu vou retomar aquela discussão que a gente teve com a disciplina, o conteúdo de gestão de pessoas, né? Que a gente vê gestão de pessoas, subjetividade e objetividade. Sempre vai existir conflito entre as pessoas que trabalham na organização. Eu tenho um interesse naquele trabalho e a organização tem um interesse sobre o meu trabalho a ser realizado. E ele dizia assim, toda organização vai existir conflitos de interesses entre pessoas e organizações, mas eles precisam ser conhecidos e minimizados. O que é que significa isso? É o nosso papel enquanto psicólogo. Ele dizia que
os outros teóricos, Taylor, Fayol, Elton Maio, eles não conheciam os conflitos reais que existiam entre os trabalhadores e entre os operários e donos de empresas. Então, ele dizia assim, as pessoas, os outros teóricos ignoravam que existiam conflitos e seguiam o baile, né? Enquanto ele dizia assim, a gente precisa conhecer, porque quanto mais a gente conhece as pessoas que trabalham nas organizações, mais a gente consegue compreender as partes para tentar minimizar, né, algum possível ampliação de conflitos ou alguns interesses que possam ser contraditórios. Aí é onde nasce, gente, o nosso compromisso enquanto psicólogos. A gente não deve ignorar os conflitos, a gente precisa conhecer. E aí a gente estudou semestre passado o quanto o conflito ele é importante também para gerar novas ideias, para uma organização se movimentar. Então, essa é uma das premissas da teoria estruturalista, tá? E aí, ela tem uma dimensão bastante ampla, só que o nosso foco vai ser na ideia do homem, tá? Do homem enquanto sujeito que trabalha na organização, o que é que ele considera. E como ele analisou as organizações, gente, se vocês não estiverem entendendo, é só mandar uma mensagem, tá? Aqui no chat que eu vejo. Quando ele fala da relação do ambiente, que deve se considerar o sujeito que trabalha na organização e como ele se relaciona com o ambiente externo, ele diz assim, a gente precisa entender então como é que nascem as organizações, né? E ele fez uma análise da organização pensando na organização baseada em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da natureza, né? O que significa? A natureza, ela em si é algo que é natural, que nasce, que é dado a nós enquanto homem. A gente tem aqui a matéria-prima para desenvolver algo. As organizações nascem a partir da natureza, que seria a matéria-prima, e a matéria-prima nos dá o trabalho, tá? Então, eu só trabalho quando eu tenho alguma matéria-prima, eu tenho algum tipo de fonte para trabalhar, para movimentar, né, o trabalho. O trabalho transforma a natureza, certo? É uma ação social de mudar, de transformar a natureza. E a partir do trabalho, né, que eu transformo a natureza, antigamente o homem trabalhava para sobreviver, então ele era um trabalho extremamente rural. Ele plantava e a partir do plantio ele comia. Com o passar do tempo, o trabalho começou a ser valor de troca, né? Aí é onde entra o capital, né? Capital, trabalho, né? E por fim nascem as organizações. Então, dentro desse contexto, as organizações nascem a partir do capital, né? Do valor de troca do trabalho, que o trabalho transforma a natureza. Ficou clara essa compreensão? Ele traz esses 4 pontos para pensar no desenvolvimento das organizações, partindo da natureza, da transformação da natureza para o trabalho como valor de troca, e assim as organizações nascem. As organizações sociais são organizações que são externas, são as formas como eu, enquanto... Peraí, tá, gente? Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, porque tá só fazendo barulho. Quando eu penso nas organizações sociais, eu tô dizendo que são as organizações que nascem, né, a partir das relações humanas. Então, o que eles chamam de organização social é todo tipo de relacionamento, né, de grupos que se formam, de agrupamento de pessoas que interagem socialmente, tá certo? Ficou claro esse desenvolvimento das organizações? Sim, posso passar? E aí, gente, isso aqui é só uma compreensão da complexidade das organizações.
E aí a gente vai focar nessa pergunta, tá? Porque ele diz o seguinte, né? Quais são as características para um homem ser bem-sucedido? Eu queria que vocês agora interagissem comigo. Que características uma pessoa precisa ter, né? Vocês precisam ter para serem bem-sucedidos, né? Qual o que vocês entendem sobre características para uma pessoa ser bem-sucedida? Assim, minha opinião particular minha, né? Eu lembro que essas características que essa teoria fica como importante, eu acho meio complicado de serem alcançadas, porque leva muito em consideração a capacidade do sujeito de ser flexível, às vezes em situações que é complicado para ele. Sim. Quando em algum momento eles falam da capacidade do sujeito de lidar com frustrações, quando as recompensas elas precisam ser adiadas, e o sujeito tem que lidar bem com isso. E às vezes, algumas coisas da organização vão ser priorizadas. Eu acho que exige muito do sujeito de lidar com as frustrações. Eu não sei se isso é sempre assim, Exatamente. Isso é uma das críticas que se tem a esse homem organizacional, né? Porque parece um homem robô, né? Que ele não é gente, ele é um robô que simplesmente faz o que a organização pede, né? E aí, só respondendo a pergunta de Yasmin, uma comunidade é uma organização social, sim, tá? Então, vamos lá. Solange antecipou pra gente a ideia do homem organizacional, tá? Vocês lembram, né? E eu estou sempre retomando isso, que as teorias elas trazem a ideia delas sobre os homens. Então tem o homem econômico, que é o homem que tem um fim, né? Com recompensas salariais. Então o homem econômico é aquele que a necessidade dele, a satisfação dele vai ser advinda de um bom salário. O homem social, a satisfação dele vai ser a partir das relações sociais. E aí, a teoria estruturalista, ela traz a ideia do homem organizacional e ela traz 4 características, né, que Solange trouxe, né, que um homem organizacional precisa ter. Né? E ele dizia assim, um homem organizacional, nós, enquanto trabalhadores, a gente precisa ser estar para a organização, né, a partir dessas 4 características, tá? E aí ele diz o seguinte, a primeira característica é ser flexível. Então, vocês concordam que flexibilidade ela é bom e é ruim? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu quem diga, gata. Mas enfim. Porque ela pode ser ruim e pode ser boa, né? Como é que ela pode ser boa? Uma pessoa flexível ela é bom por quê? porque ela consegue se adaptar Uhum. melhor. E pode ser ruim? Pode ser ruim porque ela vai perder ali a sua subjetividade, acatando tudo, acatando as decisões de outras pessoas e tal. Ela vai deixar de fazer aquilo que ela acredita, porque ela é flexível e ela se adapta às necessidades dos outros. É aquele medo de dizer não, né? Uhum. O medo de dizer não e eu vou aceitando tudo que tem, né, dentro do trabalho. E isso é muito comum. A gente vê hoje pessoas que querem essa flexibilidade, né? Organizações que já dizem assim, fazem perguntas para que você seja flexível. E isso tem muito a ver, gente, com as cargas horárias que são cobradas no trabalho, né? Então, você, hoje em dia, eu vou tomar um exemplo como a proporção que tomou o vírus, né? A gente precisa trabalhar agora em casa, né? Então, isso traz o trabalho para dentro de sua casa, como ele nunca saiu, mas traz um chefe que é remoto, que pode me acionar a qualquer momento, e ai de mim se não visualizar, entendeu? Ai de mim se não estiver disponível no horário que está marcado ou que está previsto. Mas eu estou em minha casa, mas agora é um ambiente de trabalho, então eu tenho que ter essa flexibilidade para isto. Assim como vocês precisam ter, né, flexibilidade para ter internet, flexibilidade para estar disponível, para acessar a site, para fazer uma infinita possibilidade de coisas.
Então, eu trouxe pra gente brincar assim, a flexibilidade que as organizações querem é mais ou menos assim. E aí é algo que é bem surreal, né? O quanto a gente tem que ser flexível, né? Professora, E até anormais, né? Diz, Isaac. eu acho que até isso se encaixa também na questão do modelo dos profissionais do outdoor, no modelo das pessoas que têm aquele estereótipo de um bom profissional. Travou, Isaac, teu microfone fechou. Diz, de novo. Eu estava dizendo que essa questão do homem organizacional em relação à flexibilidade e a fala que a senhora estava acabando de falar, que isso se encaixa literalmente no modelo de bom profissional, no modelo de um profissional do outdoor, naquele profissional de uma empresa que é espelho para que outras pessoas entrem na empresa. O meu áudio que tá ruim ou é o de Isaac? Acho que é o de Isaac. E agora o meu tá ruim, eu tirei o fone, olha. Não deu pra notar agora. Aqui tá bacana. Professora, aqui tá ruim o seu áudio. O meu áudio tá ruim pra tu? Tá chiando muito. Tá só travando. Tá ruim, O de Isaac tava travando e o teu tava brincadeira. O da professora tá falhando. Aqui também tá, piano. Ai. Parece um ventilador ligado no microfone. Pois é, mas nem é o ventilador, nem tem ventilador aqui. Parece que tem um motor, vocês estão sentindo isso? Tá ruim? Mas assim, lá é como se estivesse dando contato com Do alguma veneno coisa. passando. Melhorou. Agora melhorou, parou. Parou mesmo. Então eu acho que era o áudio dela mesmo, que eu acho que ela saiu do chat, né? Não? Melhorou se ela não tá falando mais. Ela Saiu, saiu não. do chat. Saiu não. É o áudio dela. Alô? Gente, só eu que tô preocupada com a perna dessa menina girando. Agora não dá Diga mais aí. pra ouvir a professora. O joelho de boi. A gente não tá te saiu, ouvindo, era o áudio professora. dela mesmo. Cara, eu não estou ouvindo. A gente não tá te ouvindo, professora. Macho, do nada a professora saiu, deixou a gente em bala com a gente. Não, Dá ainda pra não. ouvir, só que tá bem falhado. Alô, Teto Moreno. Tá bem baixinho, professora. Olha, Jesus. Melhorou? Melhorou. Sim. A flexibilidade aí. Seja um pouco mais flexíveis, tá? O segundo ponto do homem organizacional é o homem tolerante, tá? E aí esse tolerante é o que significa ser tolerante, né? O que é a gente falar sobre uma pessoa tolerante, né? Então, o que vocês entendem sobre ser tolerantes? Vocês acham que são tolerantes? Qual a medida da tolerância que Eu vocês acho que não toleram? somos muito tolerantes. Acho que tudo tem um limite, né? Sim, qual é o teu limite? Meu limite vai além do normal. Ah, tá, sei. Gente, ser tolerante dentro da organização, eu coloquei alguns GIFs pra gente demonstrar, né? E é ser tolerante, muitas vezes, dentro de um trabalho, é você, muitas vezes, se calar, né? Ou concordar com algo que seja extremamente desgastante para você, que você não concorda, mas que acaba sendo a única saída para você se manter dentro do trabalho ou para evitar possíveis, né, tipos de conflitos maiores. E aí entra em desacordo com os conflitos conhecidos e minimizados que a teoria traz, né? Outro exemplo é quem nunca precisou extravasar a sua raiva, a sua tolerância, fazendo algo desse tipo aqui que seu Madruga fez, né? Quem nunca? Eu lembro que eu estava dando uma aula uma vez a um aluno, nessa aula, ele disse assim: ah, Larissa, toda vida que eu tenho raiva eu jogo meu celular. Eu disse: oxe, gente, tu quebra direto o celular. Ele disse: não, eu jogo na cama, porque eu não posso
estragar, né? Eu não tenho como comprar outro, então eu jogo meu celular, mas eu jogo ele na cama, que é só uma forma de extravasar a raiva. Mas enfim, dentro das organizações, gente, eu não sei se vocês já viram alguns casos, né? Teve uma reportagem um tempo desse de uma funcionária que ela bateu na cliente, né? É uma loja de roupa, a cliente fez ela descer todas as roupas, né? E ela não ficou com nenhuma e saiu xingando. Aí a cliente simplesmente, a funcionária bateu mesmo na cliente. Acho que a cliente tirou ela do sério, ela não teve tolerância e acabou batendo, né? Então isso acontece muito dentro do trabalho, né? E aí a gente precisa muitas vezes contar até 10 ou até 20, até 1000. Eu já tive situações de pessoas que elas, o limite da tolerância dela é muito menor do que para outras pessoas. Diz. Não, assim, só completando. E aí essa ideia da espiralista é de que, olha, você precisa ser mais tolerante, dar considerações, que no final a organização vai te compensar. Agora imagine quando não acontece essa Aí você é demitida. tanto sofrimento, e aí no final nem teve aquela recompensa que foi tão prometida no final pela organização. Vai ser Isso. muito Exatamente. Boa complementação, Solange, porque a gente precisa viver no limite da calmaria, né? A gente tem que ser branda, a gente tem que ser paz e amor para ter alguns tipos de recompensas que talvez nem sempre é nos dado, né? Então, esse é um exercício constante da gente enquanto trabalhador, né? O outro tipo de modelo de homem organizacional é a nossa capacidade de adiar a recompensa. Gente, toda hora a gente faz isso. Em qualquer organização que a gente esteja, a gente começa a adiar recompensas. O que é isso, né? Eu começo a adiar sonhos, às vezes um tempo livre que eu teria para estar trabalhando. Então, a pessoa que tem a capacidade de adiar recompensa é aquela que tem a paciência, né, para compreender que não vai ter aquele benefício na hora que ela quer, né? Então, eu faço, como Solange disse, eu respiro fundo para não falar, para poder ter a recompensa de não ser demitido, de não ser mal visto dentro de uma empresa, né? Para que eu tenha algum retorno, ou pelo menos a minha capacidade de adiar recompensa simplesmente é atendendo aquilo que as organizações, que o dono da empresa espera de mim, né? E não fazer aquilo que eu queria realmente fazer, entendeu? Então, gente, você tá funcionando, tá me ouvindo? Estou. Alô? Oi. Estou perdidíssimo, entrei agora, desculpa. Que foi? Tu voltou, foi? Tu saiu e voltou? Eu não sei o que aconteceu comigo, né? Enfim, muitos problemas tecnológicos, meu celular bugou. Então vamos fazer o seguinte, já que Isaac cortou aqui o negócio, a aula só falta 3 minutos, essa aula aqui, 3 minutos para acabar, eu vou encerrar e eu mando outro link para vocês pra gente retomar e a gente encerra com certeza no próximo, tá bom? Beleza. Tranquilo? Tudo bem. Beleza.